Fala, mágicos poderosos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar aí de O Mágico de Oz. Isso mesmo, as melhores adaptações dessa obra literária de 1900, que vocês já conhecem um pouco mais sobre ela após o nosso vídeo introdutório, beleza? Então se inscreva no canal, ativa o sininho e simbora! Ah, deixa aquele likezão top, beleza? Então, bora! E bom, muitas coisas a gente viu no vídeo anterior, né, de adaptações insanas que já tivemos, né, muita coisa mesmo. Mas ainda assim, ultimamente a gente está esperando mais e mais adaptações dessa obra aí. Eu acho que essa e Alice talvez seja um pouco injustiçada no cinema, né, porque tivemos poucas adaptações, as adaptações que a gente teve foi meia mais ou menos, e não teve algo tão explosivo, algo que poderia ser realmente, porque, meu, são 40 livros oficiais da história de O Mágico de Oz, fora os spin-offs, mas enfim. Hoje vamos falar então das 5 melhores, ou talvez 6 melhores, adaptações de O Mágico de Oz, belezura? Então vamos começar aí com ela, a primeira, chamada de The Wiz, de 1978, ou também conhecido como O Mágico Inesquecível, de 1978, um musical. Fica bem claro que é um musical, mas assim, muito musical mesmo. O filme conta a história de uma professora que trabalha no Harlem, em Nova York. Essa professora é Dorothy, de 24 anos, que acabou no meio de um ciclone em meio a uma nevasca após sair de casa para pegar o seu cachorrinho Totó, indo parar assim na Terra de Oz, onde ela vai encontrar aí alguns personagens famosos como Homem de Lata, o Leão e o Espantalho, que nessa versão aqui foi interpretado por Michael Jackson. Isso mesmo, meus amigos. A parada é sinistra porque Michael está aqui. E basicamente é a história que vocês já conhecem de O Mágico de Oz, onde ela encontra a bruxa boa, que para ela voltar para sua casa, ela tem que basicamente derrotar a Bruxa Má do Oeste. Na verdade, eu acho que nessa versão são os Monkeys, né, que falam isso para ela. Na verdade, eles falam que o Mágico de Oz, né, esse mágico poderoso, poderia fazer com que ela retorne para sua casa. Mas essa não vai ser uma tarefa tão fácil, porque Dorothy vai precisar ir até a cidade Esmeralda através da estrada de tijolos amarelos, encontrando esses personagens que eu mencionei, para assim falar com o Mágico de Oz, que pode sim levá-la até o seu mundo novamente. Mas sobre uma condição: ela deve enfrentar e derrotar a Bruxa Má do Oeste. Então essa é a adaptação que Michael participou, e sim, é uma das melhores dessa lista gigantesca que a gente teve no vídeo anterior, né? Porque a gente teve umas coisas bem estranhas, fora que a maioria delas é do cinema mudo, são curtas-metragens, então é bem difícil mesmo adaptações do Mágico de Oz. Por isso eu estou bem esperançoso para o futuro, e claro, aguardando muito mais adaptações dessa história. E depois então temos a continuação de O Mágico de Oz, o clássico de 1939, feito pela Disney. Lembrando que o clássico é pela MGM, então já tem uma treta aí. Mas enfim, Return to Oz, de 1985, ou também conhecido como aqui no Brasil, pelo menos, né, como O Mundo Fantástico de Oz, é a adaptação da Disney, que se passa 6 anos após a história original, porque eles queriam fazer uma sequência, uma continuação do clássico de 39. Mas isso ficou meio de lado, porque a MGM não cedeu, né, os direitos de uma sequência do clássico de 1939. Então isso acabou sendo descartado. Mas em questão de história, sim, é uma continuação, né? Então basicamente tem essas tretas envolvendo aí a Disney e a MGM, porque para quem não sabe, os direitos hoje em dia pertencem a ninguém, basicamente, né? É uma das obras que já caiu em domínio público, assim como aconteceu com o primeiro Mickey, né? Que recentemente teve aí uma enxurrada de adaptações horrorosas para tudo quanto é canto. E o Mágico de Oz, naquele momento, pertencia à MGM, pelo menos os direitos de adaptação para o cinema. E depois que caiu em domínio público, a Disney quis, né, dar uma angariada ali na grana. Então fez essa
sequência, né, que se passa 6 anos após o clássico de 39, onde Dorothy não consegue dormir e acaba indo buscar ajuda no médico, que vê que a garota tem alguns problemas, né, e acaba internando ela em um sanatório. Mas então ela consegue escapar do sanatório e ao acordar, ela acorda em Oz. Mas com algumas diferenças, né? Porque tudo que ela fez acabou ocasionando em algumas outras tretas aí dentro desse mundo mágico. Agora o seu companheiro Espantalho está preso e ela precisa enfrentar o Rei de Oz para conseguir salvar o seu amigo Espantalho de uma vez por todas da Terra de Oz. Então essa adaptação é meio nebulosa em vários aspectos, hoje tido como uma das obras cult, né, da Disney, com essa questão aí com a MGM, coisa que a Disney até hoje não arriscou fazer uma nova adaptação, pelo menos não do clássico, porque eles retornam ainda mais no tempo, mais pra frente aí que a gente já vai mencionar. To your mother. She vanished. I think Mommy enchanted her. After that, she threw me in this corner and said she was gonna make a pie out of me. But she was wearing Head 22 at the time. Então a Disney, só depois de muito tempo, né, desde 1985, lança um filme em 2013, intitulado de Oz, Mágico e Poderoso, uma adaptação aí que se trata da história que antecede todos os contos de Oz, onde ela vai adaptar como Oz foi parar nessa terra mágica, contando então a história de Oscar Diggs, que é interpretado aqui pelo James Franco, que é um mágico, né, um ilusionista que trabalha em um circo itinerante. E assim, ele tem a sua índole, né, meio questionável, se a gente pode colocar dessa forma, né, basicamente. Um salafrário, né, basicamente aí. Um cara com a mão lisa. Ele é um ilusionista, um cafajeste de marca maior e acaba indo parar em Oz, que acaba conhecendo duas bruxas que meio que contam para ele algumas historinhas ali e fazem com que ele tente enfrentar Glinda, uma bruxa que elas dizem ser má e que ele tem que enfrentá-la para livrar assim o povo de Oz desse mal que é a bruxa Glinda. Mas ao chegar lá e conhecer Glinda, ele acaba percebendo uma coisa meio estranha, né? Que ele estava sendo enganado, basicamente. E tudo isso por conta da beleza e também pela conversa, o jeito, né, de Glinda. Então ele acaba descobrindo realmente o que estava acontecendo, ou pelo menos tentando entender. Então, em meio a tudo isso, nessa terra distante e desconhecida, cheia de criaturas e paisagens insanas, ele acaba tendo ali que enfrentar um mal que habita Oz. E com a ajuda de alguns outros personagens ali, né, o macaco voador, a menina de porcelana, ele então enfrenta esse mal. E eu não vou falar mais porque às vezes você quer assistir, então seria meio que spoiler a partir daqui, beleza? Então essa nova entrada da Disney foi um filme ok, visto que é uma pre-sequel, né, uma história que se passa antes dos eventos de O Mágico de Oz e Dorothy e coisas do tipo, né? Então é uma adaptação interessante, vale a pena você assistir, está no Disney Plus e vai lá conferir porque é bem divertida. Talvez eu não seja um mágico. Sim, mas eles não sabem. Você é capaz de mais do que imagina. E claro que, para mim, o clássico original de 1939, O Mágico de Oz, que é o filme que Judy Garland interpreta Dorothy, seria o melhor entre eles, pelo menos até o momento, e conta a história clássica, onde Dorothy está no Kansas e acaba sendo varrida junto com sua casa e seu companheiro Totó para a terra de Oz, com essa história meio trágica aí, né, meio sombria para dizer o mínimo. Então, chegando à terra de Oz, ela encontra a bruxa Glinda, que diz para ela que ela chegou meio que de surpresa, matando a bruxa má do leste, herdando assim os seus sapatinhos vermelhos. E agora ela precisa realmente entender essa terra para conseguir retornar ao seu lar. E para fazer isso, Glinda vai ter que ajudá-la e protegê-la, através da estrada de tijolos amarelos até a cidade das Esmeraldas, onde ela vai encontrar Oz, o mágico que pode ajudá-la a retornar para casa,
que pede para ela mais uma ajuda em troca de levá-la de volta. Ele pede para ela enfrentar a Bruxa Má do Oeste e colocar um fim de uma vez por todas a esse mal, formando assim vários amigos ao longo do caminho, mostrando que claramente a obra teria um pouco mais de vida, né, assim nas eras que poderiam vir, onde ela encontra os personagens Espantalho, Leão e o Homem de Lata, cada um com uma característica, buscando, né, claramente uma coisa diferente. O Leão, medroso, buscando coragem, o Homem de Lata procurando um coração e o Espantalho em busca de um cérebro. Mas essa jornada é muito mais sobre o que você tem e o que você faz com isso do que o próprio destino da jornada. Então é uma história que é atemporal até os dias de hoje e talvez essa seja a melhor adaptação até o momento. Que a gente não sabe aí do futuro, né? Mas enfim, essa pra mim é a melhor adaptação de O Mágico de Oz. E aí temos uma roubadinha na lista, porque eu coloquei aqui também a série animada de 1990, que muitos já ouviram falar, muitos conhecem, e talvez seja a série animada mais conhecida também, onde temos ali a abordagem da história principal de Oz, que explora uns personagens ou outros além dos filmes que a gente já viu, mas é uma série bem interessante que poderia sim ser adaptada novamente. Vamos ver aí quem faz isso. Cheio de streaming aí pra fazer e ninguém ainda pegou? Eu acho que depois de Wicked, que a gente vai mencionar logo mais, seja um pontapé inicial aí para os streaming. E bom, vamos lá então para uma incógnita aqui, que talvez seja a melhor adaptação de O Mágico de Oz para o futuro, que é o filme Wicked, baseado no livro de 1995, escrito por Gregory Maguire, que seria esse livro aqui. Esse livro aqui, que é o primeiro deles, é o livro que teve ali uma adaptação para o teatro, e do teatro vai ser adaptado para o filme, entendeu? Então o filme não é baseado no livro, mas sim no teatro. Então é uma pegada um pouco diferente. Mas conta a mesma história, que se passa antes, durante e depois do clássico O Mágico de Oz, né? A história clássica da Dorothy, coisa do tipo. Aqui é mais um conto juvenil, se eu poderia dizer dessa forma, onde vamos ter ali o conto, né, da história de origem da Glinda e da Elphaba, eu acho que é isso é o nome, né, Elphaba, que estudam juntas, né, na faculdade, universidade, algo desse tipo, e que vai ter vários temas raciais, sociais e, claro, característicos da própria Oz, mas ao mesmo tempo colocando esses pontos que a gente tem no mundo real e colocando assim, né, um ponto inicial para essa treta entre as bruxas que estavam divididas, né, entre o bem e o mal, essa coisa toda, mas é um pouco mais antes disso. E o filme vai ter aí duas partes, a primeira lançada este ano e a outra talvez em 2025 até o momento, se eles não adiarem, né? Mas é mais ou menos essa pegada, onde Glinda e Elphaba vão ter aí esse pequeno atrito, mas antes elas vão ter ali um tipo de amizade, né? Algo como mais ou menos uma amizade, que vai acabar, né, culminando aí na separação das duas em algum momento. Então o filme parece ser bem interessante, a gente não assistiu ainda, então vamos aguardar a resenha aqui no canal. Pode ser sim uma grandiosidade, trazendo essa adaptação, né, de O Mágico de Oz para os tempos atuais, né, em 2024, 2025, e que pode dar sim o pontapé inicial novamente para a indústria do cinema fazer mais adaptações de O Mágico de Oz, que a gente, né, convenhamos, estamos precisando aí. Beleza? Então pode ser sim um parâmetro interessante pra gente no futuro aí. Então vale a pena ficar ligado, pelo menos aqui no canal, para assistir a nossa resenha sobre o filme que está para sair aí. Tranquilão? Mágico que deve ter medo de mim.
Então é isso, esse foi o vídeo sobre as melhores adaptações de O Mágico de Oz, pelo menos até o momento, né? Vamos ver aí, que tivemos muitas coisas, muitas adaptações para o cinema, animação, desenho, teatro, muita coisa aí. E Mágico de Oz é um dos clássicos soberanos da literatura, tanto de fantasia quanto do romance infantil, enfim. É um livro insano, bem divertido aí e coloca vários pontos que a gente precisa, né, no dia a dia, né? Foi um dos marcos aí da fantasia. Então espero que vocês tenham gostado desse nosso top, né, dos melhores aí. E claro, vou pedir aqui encarecidamente aquele like, aquela inscrição e aquele sininho ativo que ajuda muito, tanto você quanto a mim e o canal a crescerem cada vez mais, beleza? Você fica informado, eu faço mais conteúdos, o canal vai bem, a gente atinge mais pessoas e o ciclo se repete. Beleza? Então é muito importante. Fora as recomendações, que você pode ficar aqui com a gente com a nossa playlist de O Mágico de Oz, onde temos o nosso primeiro vídeo e vamos ter a resenha, e também a nossa playlist de resenhas aqui do canal, onde a gente fala de filmes, séries e outras coisas, beleza? Então agora sim, vou ficando por aqui. Um abraço e fui!